Você já esteve rodeado de pessoas, mas ainda assim se sentiu sozinho? Ou em um lugar onde não se sente parte? Muitas pessoas vivenciam isso em comunidades religiosas. E para transformar essa realidade, foi fundado o Ministério Raízes na Igreja Adventista Central de Curitiba. O Ministério Raízes representa algo muito valioso para a Igreja Central de Curitiba, porque a nossa igreja tem 2.600 membros. Então, o acolhimento é uma necessidade e, ao mesmo tempo, um grande desafio para uma igreja desse tamanho, especialmente para os novos conversos, né? Bom, o projeto ele nos ajuda a sentir-nos parte da igreja, porque ele nos prepara e já nos entrega ali praticamente discípulos. A caminhada continua, mas eles nos prepara até o discipulado. E foi com base nisso que a gente continua essa caminhada, né? Então eu me sinto parte da igreja pelo projeto de todas as formas. Para que pessoas como Luana se sentisse parte de uma verdadeira família, Marilza Bovolon, uma empresária curitibana, após meses de oração, foi inspirada a criar o Ministério Raízes. Um projeto que acolhe e integra novos membros recém-batizados com carinho e propósito. Olha, a Marilza é uma pessoa muito agradável, né? Mas também uma pessoa muito atarefada fora do ambiente da igreja. Então, quando um membro observa uma pessoa nesse perfil, mas que se dedica tanto aos novos membros que estão chegando, essas pessoas percebem, olha, eu posso fazer algo nesse sentido também. Se ela pode, eu também posso. E a Marilza, ela tem, inclusive, abençoado outras congregações, porque esse conceito de acolhimento, né, e de desenvolvimento e de discipulado, ela tem levado isso para outras igrejas menores aqui da região e até de outros lugares. Mas a gente percebe na história dela que foi algo que Deus colocou no coração, para o qual ela despertou um assunto tão importante. Ela tem dedicado tempo, energia e tem inspirado outras pessoas nesse sentido também. Evelyn é uma das 400 pessoas que já foram transformadas pelo Ministério Raízes. Eu conheci a Igreja Adventista através da minha sogra. Eu vivenciei a transformação dela, né? Então chegava, via o brilho que ela tinha no olhar, então isso me cativou e eu falei, não, eu quero esse brilho para mim também. E foi quando eu comecei a fazer o estudo bíblico à distância. Eu morava em São Paulo e aí realizei o estudo bíblico à distância. No terceiro mês que eu estava já finalizando ali o curso bíblico, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, eu quero me batizar. Para que Evelyn e outros permaneçam firmes na fé, o projeto funciona como uma escola, com aulas, verificação de presença, acompanhamento e formaturas que celebram a jornada dos alunos. Ele funciona como um seminário, né? Ele se preocupa com a presença dos alunos. Os alunos eles precisam ter até 70% da presença em aula, eles precisam participar. Nós temos um grupo de WhatsApp onde as pessoas participam. Nós fazemos encontros com os alunos. Então o Ministério Raízes ele tenta envolver o recém-batizado para que ele se sinta dentro da missão de Deus, mas que isso aconteça de forma organizada, que ele consiga ir crescendo dentro do ministério. Para se formar nesse ministério, o aluno precisa ter vontade de aprender. Só isso. A gente, ao trabalhar com esses alunos, a gente não se mantém somente com esse material aqui e com a Bíblia. Eu procuro instigar os alunos a procurar conhecer outras coisas mais profundas que eles vão enfrentar no dia a dia. Então eles vão ter questionamentos no dia a dia de outras pessoas que não têm a mesma fé que nós dentro da igreja, e eu instigo eles a se aprofundarem cada vez mais para poder conversar com as pessoas e explicar a nossa fé dentro de todas essas 28 doutrinas. Então ele começa lá no módulo 1, conhecendo a minha história, depois ele vai para o módulo 2, onde ele vai aprender mais profundamente as doutrinas da igreja, e depois ele chega no módulo 3 com toda essa bagagem para que ele possa trabalhar para a igreja e também na pregação do Evangelho. Para tornar isso realidade na vida dos alunos, os professores do projeto se preparam com dedicação antes de cada encontro. Na hora de preparar uma aula para um recém-batizado, é muito importante entender como que Deus quer trabalhar com as pessoas que estão chegando na igreja. Então,
eu tenho a lição do módulo 3, eu estudo essa lição e conversando com Deus e orando, eu procuro entender o que Deus está querendo com essa lição. Então, eu sempre preparo a minha lição pensando no que Deus quer e também no que os alunos precisam receber para que eles possam exercer os seus dons e talentos. Após completar os módulos do projeto, Luana não apenas fortaleceu sua fé, mas hoje é uma membra ativa e engajada em sua comunidade. Eu sou muito atuante na igreja, gosto de atuar. Eu atuo no Ministério do Diaconato, no Ministério da Saúde, no Ministério da Brigada, passo lições também da Escola Sabatina, no Ministério da Recepção. Já atuei em mais ministérios quando minhas filhas eram menores, então ajudava em outros ministérios para participar também junto com elas, por exemplo, no Desbravador, ia como enfermeira para Camporis, mas sempre atuando, porque a partir do momento que nós entendemos ali no último módulo, entendemos a nossa história, entendemos a igreja, as doutrinas e agora o discipulado. Então, é a nossa vez de repassar, de responder, Passamos de buscadores, de quem tem perguntas, a pessoas que passam a responder também. Assim como Luana, Evelyn também é fruto do Ministério Raízes. Ela compartilha como o projeto mudou a sua vida. Foi tão importante na minha vida que eu quis fazer parte desse ministério e dar oportunidade para transformar a vida de outras pessoas também. Então eu quis participar e hoje eu sou secretária da 28 Crenças. Com empatia, acolhimento e sem julgamentos, o Projeto Raízes já formou centenas de membros na Igreja Adventista Central de Curitiba, capacitando-os a servir e integrar novos irmãos, tornando a comunidade mais forte e unida. E para apoiar esse projeto, a igreja ela tem aberto espaço na sua agenda, nas suas programações oficiais, dando obviamente recursos de orçamento para que os projetos se desenvolvam, produção de materiais e tudo que eles necessitam. Inclusive, todo ano nós temos a formatura do Ministério Raízes, onde a gente abre um espaço no sábado de manhã para que essa formatura aconteça, encerrando esse ciclo. E agora o novo membro ele pode se inserir nos ministérios da igreja, pode se inscrever numa escola sabatina, numa unidade de ação da igreja, e assim continuar o seu processo de crescimento. O Ministério Raiz é isso, é acolhimento, é amor, é como se o recém-batizado fosse um bebê e você tem que alimentar espiritualmente. Então começa desde o primeiro módulo até o terceiro, fortalecimento. Olá, amigo, amiga telespectadora. Com muito prazer, estamos recebendo agora na segunda parte do programa a Marilza Bovolon. Ela é empresária e responsável pelo Ministério Raízes, que na primeira parte do programa vocês viram que beleza que é os testemunhos, e como é importante esse trabalho para a manutenção de pessoas que estão sendo batizadas e ficam na Igreja Adventista. Marilza, muito obrigado por ter se deslocado de Curitiba, linda cidade, para estar aqui com a gente. Parabéns por esse ministério, por esse trabalho. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, pelo convite do Fé em Ação, por poder compartilhar as bênçãos de Deus através da nossa vida. Olha, Marilza, vamos dizer assim, a alegria é nossa, porque estava faltando esse projeto na igreja. E quem deveria escrevê-lo, e Deus olhou para você, falou, é você que vai escrever. Eu até conversava com você aqui minutos antes de gravar. Eu nasci na igreja, então eu não tenho aquele olhar de alguém que, já em idade da juventude, resolveu se tornar adventista, conheceu a verdade, chegou ao batismo e viu como é que era a realidade de pertencer a uma nova membresia, de pertencer a uma comunidade de uma igreja. Isso eu não teria condições de fazer. Então Deus te usou porque você foi batizada, jovem, e você então teve um olhar de alguém que não nasceu na igreja, mas foi tocada
pelo Espírito Santo para fazer parte da igreja. Como é que foi essa vontade de dizer assim, poxa, passei por isso, eu vi algumas coisas, reconheço que poderíamos melhorar algumas coisas e eu acho que eu tenho condições, com a ajuda de Deus, de desenvolver um ministério, um projeto para ajudar a membresia a receber as pessoas. E aí nasce Ministério Raízes. Então, o Ministério Raízes, ele nasceu de uma experiência, na verdade, de um convite. Eu sempre, quando vou contar a história do Ministério Raízes, eu falo, vocês conhecem, já ouviu falar no Departamento de Conservação? É um ministério da igreja e esse Ministério de Conservação, ele é especificamente para cuidar dos recém-batizados. Mas nunca foi desenvolvido um projeto eficaz. E eu fui votada para esse ministério. Mas quando o pastor perguntou para mim, me comunicou que eu tinha sido votada e perguntou se eu aceitaria o convite, eu me coloquei em oração, porque eu falei para o pastor, pastor, mas eu não sei nem por onde começar. Ele falou assim, ele me deu algumas dicas do que eu poderia fazer, mas nada muito profundo. E eu passei um período em oração, orei por muitas madrugadas, mais de 2 meses, até que um dia eu acordei e ouvi uma voz audível dentro do meu quarto. Marilza, levanta e escreve. E eu escrevi todo o projeto, escrevi a essência, que é o mais importante. Como Deus me revelou como o recém-batizado, ele literalmente se sente. E aí eu comecei a entender através da minha própria experiência vivenciada. Porque quando eu cheguei na igreja, com os meus 30 anos, eu não tinha família, não tinha amigos, não tinha relacionamento e eu me sentia um peixe fora d'água, eu me sentia muito sozinha. E entender como o recém-batizado se sente quando ele chega na igreja é extremamente importante, porque nós precisamos ter um olhar de acolhimento. Nós precisamos olhar para ele como uma mãe olha para o seu bebê, porque o recém-batizado, ele acabou de nascer e ele é um bebê em Cristo, ele é um bebê espiritual. Uma das coisas mais difíceis que existe na experiência, na nossa vida cristã, é mudança de hábitos. Então, a pessoa chega numa vida adulta, ela foi educada a vida inteira com determinados hábitos, ela descobre a palavra de Deus, ela descobre sobre Jesus e ela começa a entender que ela tem que fazer renúncias. O batismo é onde ela fez um compromisso. Foi o primeiro compromisso que ela fez, que ela vai renunciar aos seus velhos hábitos. Mas após o batismo, vem o grande conflito e uma tribulação na vida do recém-batizado. Porque ele começa a se deparar com o novo e com o velho homem. Exatamente. Com os novos hábitos que ele tem que desenvolver e com aqueles velhos hábitos que estão intrínsecos na vida dele. E ele passa por uma luta muito grande. E ele se sente muito pequeno. Então, se ele não tiver pessoas que olhem para ele com um olhar de amor, pessoas que peguem literalmente em suas mãos e ajude ele nessa primeira caminhada para que ele, de fato, consiga passar por esse momento de início, de desenvolver novos hábitos. Eu tenho aqui, na minha mesa aqui, olha só, mostra, vê se dá para dar um close bom aqui. Esse é um dos folhetos oficiais da Igreja Central de Curitiba. Olha aí.
Notem que as pessoas estão de mãos dadas numa mesa, né? Muitas pessoas. E é isso que se chama acolhimento, né? Um tem que ser parceiro do outro, tem que ajudar, dar apoio. E aí foi desenvolvido todo um material, uma metodologia em que está disponível para as igrejas, o passo a passo, os módulos. E eu tenho aqui um material riquíssimo. E começa, Marilza, fala, olha que interessante, né? Você vê aqui pessoas, dá outro close aqui, olha. Pessoas que não são da nossa época, com certeza, são dos primórdios da nossa igreja. Tem que entender que a nossa igreja foi oriunda de um movimento profético. Exato. E que está conectado com o passado, com a Bíblia, né? E aqui, então, tem uma série de documentos, dados, histórias, revelações. A pessoa vai estudando, até parece uma lição especial da igreja. E aí vai, as crenças fundamentais, né? Os outros aqui, repassando, né? Com as pessoas, e o discipulado. Então vejam que é uma série que é uma proposta da igreja, né? Ter uma comissão, ter pessoas que desenvolvam, que façam esse acolhimento para que a igreja, né, tenha raízes, né? Daí o nome, né? Raízes profundas. Quando eu entendo a minha origem, eu vou entender o meu propósito. Então, eu fazer parte de um movimento e ter clareza o que significa esse movimento. A Igreja Adventista, ela tem uma mensagem e todos nós precisamos ser preparados para essa mensagem, para viver esse propósito. Eu tenho que entender sobre, desde do Jardim do Éden. De Adão e Eva até hoje. Adão e Eva, a partir do pecado, Deus já tinha o plano. Sim. E ele foi revelando essa verdade e levantando um povo. Quando eu chego nas 28 crenças fundamentais, eu vou fortalecer o meu conhecimento de uma forma mais embasada, mais profunda. O discipulado, eu vou aprender a ser um discípulo de Jesus. E é isso que é a finalidade do Raízes. Tão importante que chamou a atenção até da Conferência Geral. E esse projeto vai ser mostrado para o mundo inteiro. E tem uma pessoa aqui que representa uma parte importante do Brasil que tem um recado para você. Vamos ver aqui nessa telinha quem é? Olá, irmã Marilza. Eu estou aqui para lhe parabenizar pelo ministério que a irmã tem desenvolvido aqui no Paraná. Desde que a irmã adotou esse ministério de apoio aos empreendedores adventistas, eu tenho admirado a sua paixão, a sua dedicação e seu amor por trabalhar com um grupo de pessoas que talvez convencionalmente a igreja não tem trabalhado em nossa região. E a irmã tem catalisado energias, unido esforços e outros empreendedores com a mesma missão de apresentar Cristo Jesus a cada uma delas. Que Deus continue lhe usando nessa nobre missão e que em breve cada uma dessas pessoas traga seus amigos, seus conhecidos, para fazermos parte de uma única família na Canaã Celestial. Parabéns pela sua missão. E por falar em acolhimento, a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil também está acolhendo esse projeto para replicá-lo em muitas igrejas, Brasil afora e fora do Brasil. E nesse momento a gente quer agora lhe passar as mãos um certificado especial através do nosso colega, pastor Inácio Galtermatter. Marilza, en reconocimiento a preciosidade desse ministério, revelando Cristo como você apresentou, a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil te confere esse certificado ao ansejo de poder ter participado neste programa Fé e Nação. E deixo contigo também este voto para que leve essa fé e justamente esse conhecimento que você tem nesse ministério. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada, pastor. Muito obrigado, viu, por estar aqui. Nós estamos chegando ao final, mas leve o nosso também abraço
a todos que fazem parte da Igreja Central de Curitiba, aos mais de 400 membros que já participaram desse projeto e disseminaram nas suas regiões, e certamente esse número vai crescer extraordinariamente nos próximos anos. Parabéns, que Deus continue te usando, porque esse é um projeto de Deus. Amém. Muito obrigada. Estamos chegando ao final do nosso programa com esse belo projeto, que tenho certeza também tocou o seu coração. Na próxima semana, vamos estar recebendo pessoas como a Marilza, que fazem diferença por onde passam. Obrigado pela sua audiência e nos vemos na próxima semana. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, se quiser saber mais sobre a FEA, Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, está aí na telinha como fazer contato com o projeto da Marilza e também contato conosco, a Federação dos Empreendedores e do próprio Fé em Ação. Obrigado pela sua audiência. Nos vemos na próxima semana e que Deus esteja com todos nós. Até lá.